Vamos falar sobre a lei que foi sancionada pelo governo federal, que altera o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso e tem a intenção de prevenir o que está sendo chamado de superendividamento, principalmente daquelas pessoas que, por algum motivo, por alguma dificuldade, ficam impossibilitadas de pagar créditos e empréstimos feitos junto a instituições financeiras. Então, você contraiu um empréstimo com o objetivo de fazer lá uma reforma na sua casa. Aí vem pandemia, perdeu o emprego, não consegue pagar. Esse endividamento torna-se um superendividamento que você não consegue cobrir as dívidas que você tinha pensado que cobriria. Você não teve má fé, você não quis enganar o banco, você simplesmente não consegue mais pagar. Por causa disso, você agora pode negociá-las, usando os artifícios, as ferramentas dessa lei. Olha que boa notícia. Bom para quem paga, bom para quem recebe. Confira na reportagem. Com a pandemia, o endividamento das famílias brasileiras se agravou. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que no mês passado, o número de famílias endividadas era o maior desde 2010, quase 70%, alta de 1,7% em relação ao mês de maio e 2,5% maior do que em junho de 2020. Estima-se que pelo menos metade das pessoas nessa situação está com toda a renda comprometida. A alternativa para sair do sufoco deve vir com a sanção da lei no último dia 2, que altera o Código de Defesa do Consumidor. Foram criados mecanismos que facilitam as negociações das dívidas, inclusive judiciais, e que previnem o superendividamento. A lei garante mais transparência nos contratos de empréstimos e proíbe condutas consideradas abusivas. A lei proíbe o assédio ou a pressão sobre o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente em caso de idosos, analfabetos, doentes ou pessoas em estado de vulnerabilidade. Permite que o consumidor informe a administradora do cartão de crédito com 10 dias de antecedência do vencimento da fatura, sobre parcela que está em disputa com o fornecedor. O valor não poderá ser cobrado enquanto não houver uma solução para essa disputa. Esse advogado especializado em finanças diz que a lei simboliza um grande avanço para uma mudança coletiva, através de vantagens para pessoas físicas, impondo deveres às instituições, mas também aos endividados. O que essa lei traz? Duas coisas importantíssimas. Primeiro, ela traz para ela uma coisa chamada crédito responsável. Os bancos só vão poder liberar crédito dentro realmente do limite que a pessoa pode assumir. E segundo, que a pessoa vai ter um instrumento de renegociar suas dívidas por até 60 meses, mantendo o que a gente chama de mínimo existencial. Então, por exemplo, o cara ganha 5 mil, né? Pegou aí R$ 1.500 de consignado, então passa para 3.500, não é isso? E aí ele vai no banco, pega crédito automatizado, cartão de crédito, cheque especial, vai ter uma renda de R$1.000. Como é que uma pessoa que tinha uma renda de 5 mil vai viver com R$1.000? Então, muitas vezes está abaixo do mínimo necessário para ele viver. Então, agora a gente vai discutir esse mínimo, definir um mínimo, e aí os empréstimos dele têm que se adequar a essa situação. Uma das medidas mais importantes, antes mesmo de contrair dívidas, é que agora as instituições financeiras são obrigadas a informar o custo efetivo total, a taxa mensal de juros e os encargos por atraso, além do total de prestações e o direito de antecipar o pagamento da dívida ou de fazer parcelamento sem novos encargos. As ofertas de empréstimo ou de venda a prazo deverão informar ainda a soma total a pagar, com e sem financiamento. O assessor técnico do Procon alerta para a possibilidade ainda de conseguir vantagens com custos menores com portabilidade de dívidas. A portabilidade ela é um excelente mecanismo à disposição do consumidor, mas é preciso ter um cuidado com o troco. Muitas vezes o banco de destino ele pode te oferecer um dinheiro a mais. Ele pode te cativar oferecendo uma parcela menor, mas ele pode dizer, olha, fique com tanto a mais, eu vou botar tanto a mais na sua conta. Aí já sai de uma portabilidade para virar uma renegociação, um refinanciamento. E aí a situação do consumidor pode inclusive piorar,
Por isso, é muito importante que o consumidor, se precisar de mais crédito, que ele veja em outro momento, que ele faça um contrato à parte. Portabilidade é só portabilidade, para você tentar acabar com aquela dívida e não refinanciar eternamente.